Lula erra em declaração sobre games e violência, a fala é contraditória com o discurso do candidato. A declaração do presidente foi errada. Em reunião realizada com autoridades na tarde desta terça-feira, na qual era tratado o tema dos crimes cometidos em escolas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou games violentos, que, de acordo com ele, podem estar influenciando negativamente os jovens. Nós temos que pensar o que eu ensino para o meu filho dentro de casa, disse o presidente. Quando meu filho tem 4 anos, ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet. Não tem jogo, não tem game falando de amor, não tem game falando de educação. Os games estão ensinando a molecada a matar, e a cada vez mais com muito mais mortes do que na Segunda Guerra Mundial. É só pegar o jogo que essa molecada joga, é o meu filho, é o filho de cada um de vocês, é o meu neto, é o neto de cada um de vocês. Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso, mas eu duvido que um moleque de 8, 9, 10 ou 12 anos não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. Por fim, Lula acredita ao aumento da violência entre crianças e adolescentes também a essa prática, lembrando que as redes sociais facilitam o contato dos jovens com pessoas ao redor do mundo. Hoje a molecada joga com gente de outro país, passam noites jogando. Deixa eu acertar isso aqui que está errado no texto. Só um minutinho, gente. Não é jeito, é gente. E eu vou editar o texto aqui ao vivo para vocês verem como é que o editor aqui trabalha com tudo isso. Luiz Guiglioni, imagina como você estava hoje, Pedrão. Isso me desceu quadrado. Foi uma declaração infeliz, gente. Eu acho que faltou assessoria para o Lula, faltou ele consultar o grupo que eu faço parte, que a gente entregou uma cartilha para ele. Durante a campanha, ele estava com um discurso perfeitamente afinado. Aconteceu esse erro. Eu estava falando até com amigos meus, eu achei que esse erro até fosse acontecer antes. O governo já marcou reuniões com o setor de games, reuniões que eu participei, os ministérios. Eu acho que há uma disposição desse governo para dialogar com o setor, mas infelizmente o presidente derrapou gravemente nessa questão. Sidney mandou aqui, não acho que o Lula errou, muitos jogos de videogame são macabros, decapitação, tiros, brigas de rua, o GTA é um exemplo. Então, muitos jogos são, Sidney, mas não são todos. Seria o equivalente a você virar e querer queimar os livros porque existe um livro que trata sobre pornografia, por exemplo. Entendeu? O governo pode, inclusive, incentivar que não existam a produção de tais jogos com temática violenta. Muitos dos jogos brasileiros produzidos hoje não são violentos. Eu zerei um no final de semana, que é o Horizon Chase, que é sobre corrida. É um jogo competitivo, é um jogo que lida aí com temáticas que já são bem reconhecidas na indústria, mas não tem nada de violência. O GTA é o GTA, gente. O GTA é um fenômeno comercial, é um jogo politicamente incorreto, mas não tem nada a ver com isso. Deixa eu acertar aqui o texto, só um minutinho. Eu estou fazendo as lives de um jeito bem freestyle hoje, gente. Esse assunto me afetou. Me afetou no seguinte sentido, gente. Não é que eu tô triste nem nada do tipo. Nem acho que eu tô triste necessariamente com isso, mas é aquela coisa, eu tô recebendo muita mensagem, então tem uma demanda aí de coisas que eu tenho para responder que acaba tornando o cotidiano todo puxado. Olha ali. Tá com um jeito de outro país, aí você dá um atualizar aqui e ele já muda, ó, com gente de outro país. Passam a noite jogando. E tudo isso resulta nessa violência no meio das crianças. A declaração não encontra lastro em pesquisas recentes sobre games, violência e educação. A fala do presidente simplifica e não é alinhada à cartilha Lula Play. Em outubro de 2022, para 1 milhão de pessoas assistindo o Flow Podcast, Lula abordou a cartilha Lula Play, entregue no mês de agosto do mesmo ano por um grupo de profissionais do setor. O presidente, então candidato, afirmou que os games e a inovação tecnológica são ferramentas para viabilizar empregos. Na cartilha Lula Play, a violência aparece no tópico da diversidade. Eles dizem o seguinte: criar um comitê de ética e direitos humanos para monitorar, prevenir e denunciar casos de violência, assédio e discriminação de qualquer tipo dentro dos esportes e da indústria de jogos. Estabelecer ações afirmativas para grupos sociais plurais e diversos de pessoas vulneráveis, vítimas de violência, em cursos técnicos e superiores de jogos digitais e áreas afins nas IFs e UFs, especialmente na modalidade de educação à distância e ou como atividades extensionistas. Tem a fala problemática do Lula aqui, que esse excelente perfil 16 bits da depressão
repercutiu, e aí eu vou mostrar o que o Lula falou em outubro do ano passado, quando ele deu a entrevista lá pro Flow Podcast. Eliane Soares, desculpe, Pedro, acho que você está fazendo tempestade em copo d'água. Eliane, deixa eu ser muito sincero com você. Eu não queria estar falando desse assunto. Eu tô cansado, na verdade, de falar desse assunto. Eu tô sendo cobrado até a falar pelos meus pares nesse setor de games. É por isso que eu tô falando a respeito disso. Mas a gente já vai para outra pauta. Fiquem tranquilos quanto isso. Isso foi um ponto que o Felipe Neto apontou muito bem no Twitter ontem. A falta da comunicação, exatamente. Mas só fazendo uma defesa do Lula, a fala não foi divulgada pelo Lula, tá, gente? Quem estava assistindo a live recortou e aí viralizou no Twitter. Vamos ver juntos. Nós temos que pensar o que eu ensino para o meu filho dentro de casa. Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele, estou aqui para você brincar. Ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. E cada vez muito mais morte do que na Segunda Guerra Mundial. É só pegar o jogo com essa molecada. É o meu filho, é o filho de cada um de vocês. É o meu neto, é os netos de cada um de vocês. Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos, que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. E jogando mais, hoje a molecada joga com gente de outro país. Passam noite jogando. E tudo isso resulta nessa violência no meio de crianças. Essa foi a fala do Lula, como eu repito para vocês, eu acho que foi muito infeliz e contrasta com a fala dele durante a campanha, gente. O Lula foi assessorado por esse grupo que eu faço parte. Não é um grupo que defende jogos violentos necessariamente, defende os jogos. Os jogos como mídia são muito interessantes. E o Lula, na campanha, ele estava muito afiado e disse isso aqui. Vamos ver juntos. Vou contar uma coisinha, ó. Houve em maio desse ano, houve uma discussão no Instituto Lula e eles criaram uma cartilha Lula Play. Sabe, Jatinha? Cartilha Lula Play. Então, o que nós propusemos? Regulamentar a profissão de desenvolvedor como garantia de direito para os trabalhadores da indústria. Criar cursos técnicos e de ensino superior para desenvolvedores de jogos. Revisar a legislação de banda larga para extinguir o limite de consumo de dados e melhorar a velocidade da conexão. Incentivos fiscais e financiamento adequado para a criação de novas empresas do setor. Sacou? Sacou que não estamos atinados a esses problemas, porque é o novo mundo... Dá pra gente ser protagonista? É o novo mundo do trabalho. Hoje, quando você vai discutir a questão de emprego, o que eu estou propondo? Que a gente junta os empresários, eu já conversei, inclusive, com o Josué da Fiesp, você junta as universidades, para que a gente discuta esse mercado de dados, sabe? Essa loucura digital, como é que a gente vai preparar essa juventude para usar bem se ele não tem possibilidade de estudar. Esse foi o presidente Lula na campanha. Vocês podem ver, é muito contrastante. E ele estava bem assessorado. Esse documento aí foi elaborado por 30 pessoas de diferentes áreas do mercado de games. Eu ajudei a redigir. Foi sensacional na época, foi um negócio que quebrou a internet. E agora estão usando, inclusive, a entrega da cartilha que a gente fez em agosto do ano passado para atacar os integrantes do comitê. Então é por isso que eu estou abordando esse assunto, Eliana. Eu preferia não estar abordando, eu preferia que o Lula não tivesse falado isso sem a devida consultoria. Eu acho que foi uma fala solta em uma coletiva, e quem falou a respeito disso bem foi o filho caçula dele, que é o Luiz Cláudio Lula da Silva, que é um querido, um cara muito antenado nesse assunto dos games também, e o filho caçula do Lula foi muito preciso no comentário dele aqui. Filho de Lula contradiz o pai sobre a fala a respeito de games. É arte e é entretenimento. Luiz Cláudio Lula da Silva fala sobre o seu pai. Esse aqui é o Luiz Cláudio, só para vocês verem aqui.
Em reunião realizada com autoridades na tarde desta terça, na qual era tratado o tema dos crimes cometidos em escolas, o presidente Lula criticou games violentos e fez uma relação direta entre eles. A declaração não encontra lastro em pesquisas recentes sobre games, violências e educação. Seu filho caçula, Luiz Cláudio Lula da Silva, trabalha com esportes mesmo, tá, gente? Futebol. E é gamer. Ele contradisse o pai, mais uma vez eu vou ter que fazer correção ao vivo, que é presidente da República, no Twitter. Meu pai viu os filhos e os netos crescerem jogando videogame, ele sabe que isso não nos tornou violentos, ele fez uma declaração sobre um assunto polêmico ao vivo e acabou generalizando, videogame é muito mais que violência, é arte, é lazer e é entretenimento. O neto de Lula, que é o Thiago Trindade Lula da Silva, é desenvolvedor de games, fez o jogo Lula na Rampa e também discordou da declaração do avô. O Thiago estava ontem em live, fazendo também algumas discussões a respeito do que o avô tinha falado nessa coletiva. Então, a própria família do Lula fez críticas à fala do presidente da República. Foi uma derrapada cometida numa coletiva de imprensa, numa reunião com os ministros. Presidente da República falar esse tipo de coisa tem um peso muito grande. Então é por isso que essas coisas acontecem, gente. Por isso que aconteceu toda essa repercussão. Por isso que eu estou falando disso aqui